Você quer emigrar permanentemente para a Austrália e não quer perder tempo nem dinheiro ou ter chance de ter um visto recusado? Então esse vídeo é para você. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Alice Franco, moro há 6 anos na Austrália, sou contadora. E sim, gente, não sou agente de imigração, mas resolvi fazer um vídeo sobre esse assunto justamente porque eu tenho visto várias agências, às vezes de intercâmbio, sugerir cursos que não é, às vezes, o mais adequado para uma pessoa que quer um visto permanente. Eu mesma já passei por 4 agências de intercâmbio e 4 agentes de imigração até encontrar alguém que realmente estivesse alinhado. Então eu tive que fazer esse estudo à parte e é o que eu recomendo para todos vocês que estão em busca desse visto permanente. Além disso, eu também não falo sobre assunto que eu não sei, então eu já recebi alguns comentários de sugestões de vídeos que às vezes é temas que eu não domino, então eu simplesmente não falo sobre esses temas. Sabe aquela coisa de, eu fiz uma consulta com um agente, mas eu não sei se procede, vou conversar com um amigo meu que mora na Austrália para ver se é isso mesmo? Então imagina que eu sou essa amiga de vocês que tô aqui realmente para alertar. Agora indo direto ao ponto, eu considero que tem 3 pilares para você emigrar para a Austrália. O primeiro deles é o inglês, segundo a profissão em demanda e terceiro é o dinheiro para você conseguir isso tudo. Vocês vão entender porque eu citei o dinheiro aqui, porque muitas vezes ter ou não o dinheiro para fazer um curso, por exemplo, vai influenciar 100% na sua estratégia de imigração. Bom, então vamos lá. Existem alguns vistos que dão o direito ao visto permanente na Austrália, né? Primeiro é, por exemplo, o visto de família, então partner, se você se casar com algum australiano, você consegue, então não é o foco do vídeo. Segundo, o visto de trabalho, que é o famoso sponsor, que leva ali, pode levar um visto permanente. E terceiro seriam os Skill Visas. Então dentro desses vistos também tem classificações, tipo no Skill Visa existem vistos nacionais, regionais e tudo mais. Tanto o Sponsor como o Skill Visa são vistos que você consegue já aplicar estando fora da Austrália, mas a realidade é que isso é muito raro, porque primeiro, o sponsor, né, então você tem que achar ali uma empresa que queira te contratar e bancar todos os seus custos para vir para a Austrália. E geralmente a Austrália prefere já contratar uma pessoa que já tá aqui, já tem direito ao trabalho e tudo mais. Mas acontece, eu pessoalmente conheci pessoas que trabalham na minha empresa, né, que já chegaram na Austrália com visto de sponsor. E a mesma coisa vale para o Skill Visa, é muito difícil conseguir isso fora da Austrália, até porque o Skill Visa exige que você tenha pontos sobre várias coisas, idades, eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas quem tá na Austrália tá muito mais competitivo. Então eu não vou falar desses casos em que a pessoa já chega na Austrália com visto de sponsor ou um visto permanente. Eu vou falar dos casos de meros mortais, como eu, como 90% das pessoas que conhecem, que realmente tem que vir para a Austrália antes, traçar uma estratégia e aí então conseguir o visto permanente. Então vamos lá. O primeiro ponto seria o inglês. Então se a pessoa não fala nada de inglês, começa a estudar já. Essa é uma dica que eu dou, assim, que tem muita gente que espera chegar na Austrália para começar a aprender inglês. Tem vários vídeos de YouTube, vários materiais gratuitos que hoje em dia tá disponível, se você quer aprender inglês já pode começar. Mas provavelmente não vai ser o suficiente, então para quem não fala inglês a recomendação é vir com visto de estudante para a Austrália para aprender inglês, tá? Se você já fala inglês, existe um outro visto que eu sempre falo dele que é muito bom, que é o Working Holiday Visa. Esse visto você tem que ter menos de 30 anos e já falar um pouco de inglês. E a vantagem é que justamente você não precisa estudar, então você consegue só trabalhar, focar nisso, juntar mais dinheiro. Só que esse visto tem vagas limitadas e tem esses requerimentos específicos, né? A maioria acaba vindo mesmo pelo visto de estudante, até porque eu falei, por exemplo, a pessoa não fala inglês, não vale a pena pegar um Working Holiday, é melhor vir já fazer inglês caso você tenha dinheiro para isso, né? Porque o visto Working Holiday é mais barato. Então esse seria o primeiro passo, vir estudar inglês. Agora, para quem já fala inglês mais ou menos, aí que talvez mora o perigo, vamos dizer assim. Porque às vezes a pessoa fala um pouco, então ela pensa, não vale a pena eu estudar inglês já que eu já falo, vou estudar outro curso. E aí vem uma coisa que é muito pessoal, que você tem que fazer essa reflexão se isso se aplica ao seu caso. Então, se você já fala um pouco inglês, você pode optar por estudar um pouco mais de inglês e isso aprimorar, né?
Ou então você pula essa parte, depois tenta estudar inglês por conta própria. Até no dia a dia mesmo você vai aprendendo. Eu conheço pessoas que optaram por estudar um pouco mais de inglês e acharam que vale a pena, mas ao mesmo tempo eu conheço pessoas que resolveram fazer um outro curso que talvez seria mais barato, e conseguiram trabalhar mais, conseguiram ter uma qualidade de vida melhor na Austrália, não tendo que estudar tanto o inglês. Então eu já ouvi coisas positivas de um lado ou de outro, mas também já ouvi de pessoas que pularam essa parte do inglês, tipo, poderia ter estudado um pouco mais, não estudou por questões financeiras, e não só financeiras, por questões de que o curso de inglês é um curso que exige que você vai todo dia para aula, e isso atrapalha um pouco sua vida, porque é muito tempo de curso, né? Para você conciliar com o trabalho, com tudo que tem para fazer. Então tem gente que acabou optando por fazer um outro curso, mas depois se arrependeu. Então, esse é o primeiro ponto de reflexão que vocês têm que ter. Então, beleza, primeiro ponto, inglês. Isso eu tô falando de inglês, de saber se comunicar do dia a dia. Porque mesmo quem vem falando inglês já, depois vai ter que estudar pro teste de proficiência de inglês, que é outra coisa, né? Uma coisa é você saber falar inglês, outra coisa é fazer a prova, que você realmente vai ter que estudar e focar nisso. Mas enfim, agora a gente vai pro ponto da profissão. Existe uma lista de demandas de profissões na Austrália e essa lista ela é atualizada todos os anos. Existem profissões que nunca saem da lista, por exemplo, profissões da área médica, enfermeiro, médicos, TI, enquanto tem umas que entram e saem, por exemplo, especialista de marketing, manager de café, esse tipo de coisa às vezes tá, às vezes não tá. Então é uma análise que você tem que fazer. Beleza, então tem as profissões da lista, aí você tem que ver se você se enquadra. Você já tem essa profissão do Brasil ou você vai ter que começar uma profissão do zero aqui. Primeira opção, você já tem a profissão no Brasil. Então você vai ter que descobrir como que valida a sua profissão na Austrália. Eu vou deixar aqui num link na descrição, que é a lista das profissões em demanda, e quando tem a descrição ali da profissão, eles colocam qual é o órgão que avalia aquela profissão. Então vamos lá, por exemplo, a contabilidade. Existe o órgão lá que valida, eu entrei no site do órgão e lá tem os requerimentos. Quais são os requerimentos? Ter um ensino superior em contabilidade e ter inglês no IELTS equivalente a 7 ou outra prova de proficiência. Esse é o exemplo da contabilidade. Mas para outras profissões, às vezes tem também, além do estudo, tem exigência de experiência profissional. No caso da contabilidade, por exemplo, já elimina curso técnico. Então eu já recebi perguntas de pessoas falando, eu quero fazer um curso técnico de contabilidade. E aí eu já aviso, beleza, você pode aprender com esse curso, mas ele não vai te ajudar a validar a sua profissão e nem migrar para a Austrália. Então esse é um primeiro fator para ver. Aí beleza, não, então tem que ter nível superior, vamos supor que eu já tenho nível superior. Mas será que o diploma é equivalente? No caso da contabilidade não é 100% equivalente. Então você traduz seu diploma do Brasil, envia para o órgão e eles vão pedir, por exemplo, para você fazer matérias adicionais para ser equiparado ao diploma australiano. O que faz sentido, por exemplo, na contabilidade tem a legislação tributária, tudo isso que é de cada país, então faz sentido eles falarem para você estudar um pouco mais. Essa complementação, no caso, nesse exemplo que eu estou citando, pode ser feita pelo próprio órgão, por exemplo, o CPA, você vai lá e paga por essas matérias, porém você estudar essas matérias não dá direito ao visto de estudante. E aí a outra opção seria eu fazer do zero um curso superior, uma faculdade ou um mestrado. No caso, o mestrado, ele dá visto de estudante para a Austrália. Então, nesse exemplo, né, que foi o caso que eu fiz, eu cheguei aqui e fiz um mestrado em contabilidade, então seria do zero, eu não precisaria validar nada do Brasil, porque eu tô fazendo aqui uma profissão do zero que é reconhecida pela Austrália. Então, essa é uma coisa que você tem que ver, porque às vezes seria até mais barato, no caso seria sim mais barato, eu só fazer uma complementação das matérias, mas como que eu vou fazer essa complementação das matérias? Eu tenho que ter um visto, e eu tenho que estar na Austrália, que visto que eu vou aplicar? Tipo, não faz sentido eu vou aplicar para um curso e ainda pagar esse outro curso para estudar, não daria certo. Então isso é uma coisa que deve influenciar na sua decisão de a questão da sua profissão, mesmo você tendo a profissão no Brasil, como você fazer para validar. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, a pessoa não tem uma profissão no Brasil, ou então a profissão que ela tem no Brasil não tá na lista de demandas daqui. Então, nesse caso, vai ter que estudar do zero.
Então, nesse caso, você vai ter que escolher sua profissão do zero. Como escolher essa profissão? Então, existe essa lista, né? Você pode ler todas as profissões lá e ver qual que você mais se identifica. Eu acho que esse é o primeiro passo, ver quais profissões você se identifica. Mas o segundo passo é ver qual que é a real demanda dessa profissão. Porque tem uma coisa que sempre que eu falo de migração eu costumo falar, não é sobre o que você quer, é sobre o que a Austrália precisa. Como eu te falei, existem profissões que entram e saem, que são um pouco voláteis, e profissões tipo nessa área de trade, de obra, de TI, de médica, que sempre precisa. Além disso, você tem que ver qual é a real demanda, porque quando existe o convite para o visto permanente, funciona parecido com vestibular, assim. Então, existe uma nota de corte, vamos supor, tem 10 vagas. Então, as 10 pessoas com as melhores pontuações vão conseguir essas vagas. E essa pontuação, né, até eu já fiz um vídeo só sobre isso, envolve idade, inglês, experiência profissional, etc. Então, eles vão só selecionar ali as pessoas dentro das vagas que têm as maiores notas. Você pode consultar quais foram as notas que foram chamadas no último convite, que é o Invitation Round. Eu vou deixar aqui um link do último Invitation Round, que daí vocês têm noção, primeiro, se chamou ou não a sua profissão. Então, por exemplo, caso a contabilidade, eu estava acompanhando e passou anos sem nem convidar a contabilidade. Se eu soubesse dessa informação, talvez eu teria pensado 2 vezes em selecionar essa profissão. Não me arrependo de nada, mas eu só tô falando que é uma informação importante para você que está escolhendo agora. Então vê como é que tá os invitations rounds, se estão chamando a profissão, se não estão, para ver o quão competitiva é a profissão. Outra coisa que você tem que avaliar se você está escolhendo a profissão do zero é como que você vai ser validado para essa profissão. Então você vai ter que fazer um curso. Onde eu faço esse curso? Quanto custa esse curso? Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que queria ser veterinário, mas o curso de veterinário só tinha disponível numa outra cidade, que não era a cidade que ele estava morando na Austrália. Então seria meio que incompatível, ele já tinha uma vida lá, um emprego, tudo, não daria para mudar, então acabou definindo por outra profissão. Outra coisa, ainda nesse ponto de como que eu vou validar a profissão, é o que é necessário, porque tem profissões que você precisa ter tempo de experiência. E o tempo de experiência, ele só é válido depois que você se forma. Se você estiver estudando, por exemplo, carpintaria e trabalhando em carpintaria, não vai valer até o momento que você se formou em carpintaria. Então, por exemplo, se a exigência da profissão é que você tenha 3 anos de experiência pós-formação, quando que você vai obter essa experiência estando aqui na Austrália com visto e tal? Então, às vezes, a matemática, os anos que você vai precisar, a conta não fecha. Então, isso é uma coisa que deve ser levada em consideração também. Profissão escolhida. Agora você vai ver o que você precisa fazer, né? Um curso. Então existem tanto, dependendo da profissão, vai exigir o Higher Education, que é a educação superior, como eu citei o caso da contabilidade. Mas existem profissões que vão exigir curso técnico. Exemplo, carpintaria, cabeleireiro, esses outros tipos de curso. Então assim, gente, no mundo ideal, a pessoa vem, estuda inglês, depois aplica para um curso técnico ou uma faculdade que dá direito ao visto permanente, termina esse curso e aplica para o visto permanente. Esse é o cenário ideal, mas a realidade não é assim, tá? A realidade é que curso de inglês e curso que dá direito a visto permanente são cursos caros e exigentes. Então, a exigência do curso de inglês é justamente porque você tem que ir todo dia para aula, isso atrapalha muito o seu trabalho e sua vida no dia a dia. E cursos que dão direito ao visto permanente também são caros e você tem essa exigência, geralmente tem provas, trabalhos que você tem que estudar e entregar. Existe um outro tipo de curso aqui na Austrália, que é o VET. Esses cursos técnicos que eu tô falando, tipo carpintaria, cabeleireiro, são VETs também. O curso VET, que é o Vocational Education Training, que seria os cursos técnicos, mas dentro dos cursos técnicos eu posso dizer que tem 2 tipos. Tem, vamos falar em palavras simples, existem os cursos bons e os ruins. Os baratos, né, que não levam você pra muito lugar, e os bons. Eu posso até ser cancelado por estar falando isso, mas pode conversar com qualquer um na Austrália que vai concordar comigo. Existem cursos VETs que são bem baratos e não são muito bons, não passam muito conhecimento, também não te ajudam a conseguir emprego na Austrália, mas é uma mão na roda ali para você
ganhar um tempo, pagar barato, não precisar estudar tanto, que são os cursos técnicos na área de Leadership, Business e Project Management. Pode até ser que você aprenda ali uma coisa ou outra, pratica seu inglês, mas esses cursos, de fato, na realidade, não te levam para lugar nenhum. Mas é o curso mais popular entre os imigrantes da Austrália, justamente por serem baratos e não exigirem tanto. Então, o que a agência de intercâmbio vai oferecer? Eu acho que esse, na verdade, é o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo todo. A agência de intercâmbio vai te vender que, olha, essa é uma ótima opção, porque é barata e tudo mais, e as pessoas vão acabar optando por isso. Isso pode ser a sua salvação na Austrália ou pode ser um tiro no pé, tá? Prestem muita atenção nisso que eu vou falar. Eu vou citar 3 exemplos reais, de casos reais, para vocês entenderem o que eu tô falando. Primeiro exemplo, então, essa pessoa veio do Brasil, não tinha faculdade, nem estudo nenhum no Brasil, só ensino médio, veio para a Austrália, estudou inglês e tudo mais, e resolveu que quer ficar na Austrália, procurou informações de imigração, decidiu que queria fazer o curso de carpintaria. Mas ao terminar o inglês, essa pessoa não tinha dinheiro para fazer o curso de carpintaria. Então, né, a agência sugeriu ali, olha, você pode, então, agora fazer um curso VET de Business, durante ali 1 ano, e nesse 1 ano, como esse curso é barato, você tem dinheiro para renovar e você vai ter condições de juntar dinheiro durante esse ano para depois aplicar para o outro curso de carpintaria. Aí nesse caso, foi o que a pessoa fez, aplicou para esse curso VET de Business. A pessoa sabia que era só para ganhar tempo, ela não tinha interesse realmente naquele curso, mas como a pessoa não tinha nenhum estudo no Brasil, o argumento foi, olha, eu vim para a Austrália estudar inglês, gostei muito do estudo daqui da Austrália e quero voltar para o Brasil ainda mais qualificado para ter mais oportunidade de emprego. Então é uma história que faz sentido, o visto aprovado e agora a pessoa está aplicando para o visto de carpintaria também. Então, isso é uma história de que o curso VET salvou a vida da pessoa, porque senão o que ela ia fazer? Acabou ali o curso de inglês, não consegue aplicar para o outro curso, que dá o visto permanente, e aí fica sem saída. Então, a saída foi estender um tempo ali de visto que você não precisa dedicar ao estudo tanto, e salvou dinheiro, e isso foi o que permitiu a pessoa a entrar nessa luta pelo visto permanente. Então, foi uma excelente estratégia ter colocado esse curso VET barato no meio da estratégia. Segundo exemplo. Essa pessoa do segundo exemplo tem faculdade e pós-graduação no Brasil, veio para a Austrália estudar inglês, teve visto aprovado, ótimo, e resolveu renovar para um curso VET barato, justamente porque não tinha dinheiro para aplicar, o mesmo caso que eu citei anteriormente, não tinha dinheiro para aplicar para um curso que leva a residência permanente. Nesse caso, visto recusado. Sobre a alegação de que não faz sentido uma pessoa que tenha faculdade, pós-graduação no Brasil, querer fazer um VET, que é um curso tão inferior a esses dois. Então seria uma regressão na carreira da pessoa, né? E não seria também, por exemplo, uma mudança de carreira. E recentemente a imigração divulgou aí que eles vão mudar um pouco das regras, e uma das coisas que eles falaram claramente é sobre que eles querem estudantes genuínos. E eles entendem esse caso, por exemplo, como um estudante não genuíno, porque ele não está de fato querendo fazer esse VET de business, ele está querendo aplicar para um curso qualquer para estender a estadia dele aqui na Austrália. E, gente, vamos combinar que é isso mesmo. É isso mesmo, não é um estudante genuíno e é o que mais a gente vê. Pessoas que fazem esses cursos baratos só para estender o tempo de visto aqui na Austrália. Então, muito cuidado com isso, porque até ano passado, mesmo a pessoa claramente não sendo estudante genuíno, ainda assim conseguia aprovar visto. Era raros os casos em que uma pessoa renovava visto de estudante aqui na Austrália e tinha um visto recusado. Então, só que agora o jogo mudou. Então, se você não é realmente estudante genuíno, o visto vai ser recusado, tá? Por mais que no primeiro exemplo que eu citei pra vocês, também não seria muito um estudante genuíno, porque essa pessoa aplicou para esse curso só para ganhar tempo, mas como ela não tem estudos no Brasil, pode até fazer sentido. A pessoa quer estudar business, né? Então ela tá começando de baixo. Mas você nunca pode regredir. Se você já tem mestrado no Brasil, então, por exemplo, o próximo passo seria fazer um doutorado aqui ou um curso de inglês, que é desconexo com essa questão da carreira. Você pode
ter, sei lá, ser um excelente profissional no Brasil, ter doutorado, mas não falar inglês, então não tem problema nenhum você vir estudar inglês, fazer um Working Holiday Visa. Mas você regredindo na sua profissão, aí tem problema. Terceiro exemplo pra gente fechar esse assunto do curso VET é um exemplo de uma pessoa que veio para a Austrália, estudou inglês e gostou muito da vida da Austrália, arrumou trabalho, super se adaptou aqui, não buscou informações sobre a imigração e foi só renovando. Então chegava lá na agência e falava: eu quero o curso mais barato e mais simples de fazer porque eu gostei de morar na Austrália, mas eu não quero gastar dinheiro com isso. Então pegava o VET. Aí dentro do VET tem diploma, tem os diplomas, tem a Advanced Diploma, tem várias coisas que você pode ir fazendo. E essa pessoa ficou ali no total uns 4 anos no VET. Depois desse tempo, caiu na consciência de que, poxa, agora eu não tenho mais visto para renovar e eu quero imigrar permanentemente para a Austrália. Aí a pessoa vai lá, procura um agente de imigração e tudo mais, que vai orientar ali a estudar um curso específico, enfim, aí todas essas coisas que eu tô comentando aqui. Só que, por exemplo, a pessoa tá ali com 33 anos. Poxa, 33 anos já perde um pouco da pontuação, né? Tipo, de 25 a 32 é a pontuação máxima. Passou de 32 ainda tem como conseguir, mas diminuiu a pontuação. Então, o que a pessoa cai na consciência? Ela, poxa vida, perdi tempo. Porque agora vai ser muito mais difícil conseguir o visto e poderia, em vez de ter feito esse monte de curso inútil, ter feito um curso que realmente daria algum resultado. E perdeu dinheiro também, porque apesar desses cursos serem baratos, é barato em comparação aos outros cursos, mas não é um valor barato. Então é muito dinheiro que você gasta, poderia ter investido em outra coisa. Então ainda assim a pessoa pode conseguir, mas eu tô dizendo que às vezes quando você demora muito, depois eu vejo isso, o depois que você vai ver pode se tornar impossível. Um outro caso que agora eu lembrei também é de uma pessoa que quando decidiu correr atrás do visto permanente, decidiu, por exemplo, vou aplicar para Child Care, que é uma área que está ali dentro da lista, só que antes disso a pessoa já tinha feito o VET de Leadership, de Project Management, de não sei o que, de vários assuntos diferentes. Aí a imigração entendeu, nossa, tá muito confuso, tá toda hora aplicando por uma profissão diferente e aí acabou recusando. Então muitas vezes pode funcionar essa coisa tipo, eu já fiz mestrado no Brasil, não sei o que, então a estratégia em vez de fazer um doutorado é mudar de profissão. Pode ser que dê certo, mas dependendo se você tem um histórico de mudar demais de profissão, pode ser que não dê certo. Beleza, então a pessoa foi lá, aprendeu inglês, se formou na profissão, validou essa profissão. Pronto, agora tem um visto permanente? Infelizmente não. Como eu queria que fosse assim, na verdade era assim, se você botar uns 7 anos atrás, um pouco antes de eu chegar, era um pouco assim, não tinha muito requerimento, não tinha tanta competitividade, era só isso mesmo, você fazer a profissão, inglês e pronto. Hoje em dia não, hoje em dia tem a competição. E dentro dessa competição, eu volto de novo no inglês. Então uma coisa é você saber falar inglês, outra coisa é qual a sua nota na prova de proficiência. Quanto maior a sua nota, mais pontos você ganha ali para se tornar competitivo. Então, geralmente, depois que a pessoa se forma ali e termina de validar a profissão dela, vai correr atrás do inglês, ou até um pouco antes, porque como eu te falei, por exemplo, contabilidade, você precisa da prova de inglês para validar. Então, além de aprender inglês em si pro dia a dia, a pessoa já tem que correr atrás de fazer um curso, sei lá, parte para estudar para essa prova. Uma coisa que as pessoas utilizam bastante é do visto Graduate Visa. Então, o Graduate Visa é um visto que você pode trabalhar full time, não precisa estudar, que você pode aplicar depois que você terminou esse curso, né, que eu citei ali, que tem uma profissão na lista, aí você pode aplicar para esse Graduate Visa, dependendo do tempo do seu curso, vai ter o tempo ali do Graduate Visa. Infelizmente eles mudaram as leis agora e só quem tem até 35 anos pode aplicar para esse visto, exceto para quem está fazendo doutorado ou mestrado científico, tá? Não é qualquer mestrado, é mestrados by research. Existe essa categoria na Austrália, que são aqueles mestrados que você tem que fazer uma tese e tudo mais, o modelo que a gente conhece do Brasil, mas aqui nem todos os mestrados são assim. Então, caso seja mestrado científico ou doutorado, você consegue até os 50 anos aplicar para o Graduate Visa. E geralmente esse tempo do Graduate Visa, por exemplo, eu tive 2 anos, é o tempo em que você corre atrás do resto das coisas que faltam.
Então, no caso, o resto pra mim era conseguir uma nota melhor na prova de proficiência de inglês, conseguir outras pontuações. Então, por exemplo, experiência na Austrália te dá pontuação, 1 ano de experiência na Austrália te dá a mesma pontuação do que 3 anos de experiência no Brasil. Então, por isso que eu citei lá no início do vídeo que quem tá na Austrália é mais competitivo, tem mais chance de conseguir esse visto. Outra coisa que dá pontuação é 2 anos de estudo na Austrália, dá pontuação. Vou deixar o link aqui do vídeo que eu falei só sobre pontuação. Então esse é o período em que você vai correr atrás do resto. Ou, por exemplo, o NAT, que é a prova de tradução que te dá 5 pontos ali para imigrar. Ou então, isso eu tô falando do Skill Visa, mas nesse tempo é o tempo também que você vai correr atrás do sponsor. Então você vai tentar conseguir uma vaga ali na sua área. Mas lembrando que o visto de sponsor não é só ter uma vaga, né, uma profissão, mas você tem que ter uma experiência prévia ali. Então, ou você carrega essa experiência prévia que você traz do Brasil e valida aqui, ou você tem que conseguir essa experiência aqui. Só que até você conseguir essa experiência, talvez o seu visto Graduate Visa já acabou. Então, você tem que pensar numa outra estratégia, como, por exemplo, o Skill Visa, né? Então, você vai correndo atrás desses pontos que falta e acompanhando também como que tá o mercado da imigração, como que tá as notas, quais profissões estão chamando. Então, eu vou dar um exemplo, né, comigo. Nessa fase que eu tava no Graduate Visa, eu já chegou um momento que eu tinha tudo isso, todas as pontuações que eu poderia ter, eu tinha conseguido, coloquei minha expressão de interesse, que é um ponto importante, gente. Assim que você tem tudo que você precisa, que é profissão validada e prova de inglês, você já pode colocar a sua expressão de interesse lá no site, porque o Skill Visa, ele não é um visto que você aplica ou é aprovado ou recusado, não. Você bota uma expressão de interesse e aí eles podem te convidar ou eles podem nunca te convidar, ficar lá pra sempre, tá? Então, assim, no caso eu botei minha expressão de interesse, só que daí não estava sendo chamado. E aí é nesse caso que envolve o que eu tô falando, o conhecimento imigratório da própria pessoa. Eu não poderia estar pagando um agente de imigração toda vez que eu fosse tirar uma dúvida. Eu tinha que entender como é que é o mercado, né? Até porque, por exemplo, falando de agente de imigração, o primeiro que eu fui, ele me passou uma informação incorreta. Ele falou que eu não poderia contar minha experiência enquanto eu estava fazendo mestrado, porque eu ainda não era formada em contabilidade. Mas depois eu descobri que com o meu diploma do Brasil em administração, era compatível com contabilidade sim, e eu poderia validar. Eu descobri isso através de uma amiga, que é contadora, que me falou. Mas também se eu ligasse no CPA, que é o órgão, eles iam me dar essa informação. Então eu corri atrás e consegui sim validar a experiência durante que eu tava estudando e que o agente falou que eu não conseguiria. Uma coisa, gente, que eu vou falar que é muito importante. Ninguém entende melhor da sua profissão do que você mesmo. Leva isso, porque assim, os agentes de imigração, eles dominam as leis imigratórias, mas eles têm muitas profissões e muitos requerimentos, muitas especificidades, eles não têm como saber de tudo. Então o ideal é você ir atrás do órgão que valida a sua profissão, conversar com pessoas que é daquela profissão também, tem grupos no Facebook, no WhatsApp, então tem esse networking para você saber o que de fato precisa. Então, teve essa informação incorreta que ele passou, mas depois, graças a Deus, eu descobri. E na época que eu fui nesse agente de imigração, ele falou, estão chamando o contador com essa pontuação, basta você fazer isso, isso e isso que você aplica. Só que depois, quando eu fiz isso que ele falou, eu fui aplicar, a pontuação já era outra. De ano em ano muda todas as regras, então eu preciso entender o que está acontecendo. E por eu estar estudando bastante, eu entendi isso. O que eu fiz? Eu vi lá o anúncio sobre o visto regional, que estavam chamando contadores do visto regional, que esse visto é um Skill Visa também, mas a diferença é que é um Skill Visa que, antes de ter o visto permanente em si, você tem que morar pelo menos 3 anos numa área regional. Mas nesses 3 anos você já tem Medicare, que é o cartão de saúde, você já tem direitos ali de cidadão. Mas eles querem esse período por quê? Para realmente desenvolver a economia regional. Então, assim, eu vejo muita gente falando, a estratégia da imigração da Austrália é 100% baseada em pessoas qualificadas. Não é 100% nisso. Também, por exemplo, o visto que eu consegui foi mais pelo desenvolvimento regional
do que por estar precisando de contador aqui. Porque eu mantive meu emprego, que eu tô em Sydney, eu posso fazer isso. Eu tenho um emprego de Sydney, eu trabalho remotamente, ou seja, se eles estivessem realmente precisando de contador, não faz sentido, porque eu estando em Sydney, eu aqui, eu tô na mesma empresa, o mesmo trabalho. Então o que mudou de fato de eu estar aqui é eu estar desenvolvendo a economia local. Eu vou no mercado, eu faço minhas compras, então eu entendi que a Austrália tá precisando disso. É aquilo que eu falei lá no início, o que a Austrália tá precisando? Eu entendi que eles não estavam tanto precisando mais de contador, mas ainda assim abriram essa possibilidade para o contador que quer morar na regional, né? Então você tem que estar de olho nas notícias, estar de olho que tá no site, nos convites, para ver para qual caminho você vai. Porque nessa fase final, que você já tá competitiva, já tem uma profissão, inglês, tudo, você tem que ficar muito de olho em grupos, em tudo que tá acontecendo, para ver para qual caminho ir, tá? E novamente, quando eu entrei nessa situação, eu paguei uma outra consulta pro agente de imigração. Falei que eu tava querendo o Skill Visa, ela falou, não, você tem que tentar o sponsor, não sei o que, ficou a consulta inteira falando de sponsor. E não me falou, não me tirou minhas dúvidas que eu tinha sobre o Skill Visa. A pessoa ficou desviando, essa agente de imigração. Depois eu pedi o sponsor pra minha empresa e eles falaram que não tinha como me dar. Então essa consulta não adiantou de nada, tá? Depois eu fui em uma outra situação, aí eu recebi o convite, né, pro meu visto regional, só que deu um probleminha, porque eu recebi pra uma região, só que na hora que eu fui entrar no site dessa região, falou que o contador não estava mais na lista. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Só que daí eu recebi um e-mail da imigração falando, ó, você pode aplicar para qualquer outra região que tenha a sua profissão, não precisa ser a região que te convidou. Pode ser outra região que não te convidou. Esse foi o que eu entendi no e-mail, mas eu fiquei tão confusa na situação que eu marquei uma consulta com a agente de imigração e ele falou o seguinte, não, você vai aplicar na região que te convidou, porque é seu direito, tá lá no e-mail, você tem esse direito de aplicar, né? Liga lá pra eles, mas é isso mesmo, não sei o que. Aí eu falei, mas não foi isso que eu entendi no e-mail, essa não foi minha interpretação. Resultado, né? Mas pelo menos ele falou, liga lá pra confirmar. Liguei lá pra confirmar, que era uma coisa que eu já iria fazer mesmo, né? Eu não precisava ter agente de imigração pra... Liguei lá pra confirmar e a minha interpretação era certa. Graças a Deus eu não fiz o que ele sugeriu de aplicar pra essa região, porque não ia dar certo, eu ia ter recusado. Então eu fiquei um pouco um pé atrás na questão de agente de imigração. Só que daí então eu entrei numa outra situação complicada, que os meus conhecimentos também não eram possíveis responder aquela questão, que foi um outro momento que eu entrei num Bridging Visa. Existem 3 tipos de Bridging Visa, não vou falar sobre isso aqui, né, que é o visto de ponte, assim, enquanto um visto não tá aprovado, vem o outro, então eu tinha uma dúvida grande, que eu perguntei pra várias pessoas, ninguém sabia responder. Eu falei, não, eu vou pagar os $200 na consulta do agente de imigração, só que dessa vez a consulta foi muito boa. A pessoa tirou todas as minhas dúvidas, tudo era plausível. Depois, tudo que essa pessoa falou na consulta, eu fui conferir na lei e fazia tudo sentido. Então foi maravilhoso. Mas no final das contas eu apliquei o visto por conta própria. Então eu tô falando isso tudo, gente, não é pra descredibilizar advogados de imigração, desmerecer de forma alguma, tá? Porque, como eu tô falando, a última advogada de imigração me ajudou muito. É só realmente um alerta, porque quando a gente tem uma visão crítica sobre as coisas, a gente não cai em golpe, não cai em furada. Eu vi esses dias uma notícia de que as pessoas tinham tudo para conseguir o visto de sponsor, mas a agência não aplicou ali no prazo certo, então eles perderam a grande oportunidade da vida, tá? Não é a primeira vez que isso acontece, então mesmo que você pague um profissional, você sabe dos seus prazos, você pergunta, olha, você enviou, o prazo é semana que vem, já tá enviado, você tem que ficar no pé, você tem que ter uma consciência crítica para realmente você tomar ali as melhores decisões para emigrar para a Austrália. E agora sim, falando dos profissionais que podem te ajudar nessa jornada, primeiro vai ser provavelmente a agência de intercâmbio. Então, como o próprio nome sugere, intercâmbio. Intercâmbio é a ideia de que você vai morar num país por um tempo e voltar. Então, a agência de intercâmbio faz muito bem o papel deles. Eles vendem cursos de inglês, vendem cursos técnicos que vão te dar uma permissão de moradia e de trabalho na Austrália. Mas muitas das vezes eles não entendem de imigração, então eles podem te sugerir ali
um curso que você seja bom, você consiga a aprovação do visto, você consiga ter uma experiência legal, mas às vezes não leva ao visto permanente, então geralmente eles não têm esse conhecimento. É um conhecimento que você vai ter que buscar à parte. E esse conhecimento à parte você vai buscar com os agentes, advogados de imigração. Aí sim, não é intercâmbio, é imigração. E justamente um vai atuar em conjunto com o outro, porque, por exemplo, se o da imigração falar que você tem que fazer tal profissão, tal curso, você vai ter que ir lá na agência de intercâmbio para poder fazer os trâmites e fechar o curso. Eu recomendo que vocês usem sim a agência de intercâmbio, tá? Porque é muita complexidade ali na hora de aplicar um visto de estudante, né? Como é seu primeiro visto e tudo mais. Então eles ajudam e muitas das vezes não fica mais caro, tá? Eu mesma tentei aplicar para o meu mestrado diretamente. Quando eu entrei em contato da agência de intercâmbio, seria o mesmo preço. Eles têm uma comissão com a escola, então eles me ajudaram sem eu ter que pagar um valor adicional. Então eu recomendo sim que você vá na agência de intercâmbio, mas como eu falei, vai com a consciência crítica, vai claramente com o curso que você vai fazer. Na minha jornada eu fui ali em 4 agências de intercâmbio, 4 agentes de imigração, até encontrar alguém que seria compatível comigo, né? No início ali a agência de intercâmbio me sugeriu justamente esse curso VET barato e eu falei, não, eu quero fazer mestrado em contabilidade. Eu já sabia o que eu queria. E até que então eu encontrei uma agência que falou, sim, eu posso te oferecer esse curso de mestrado, isso inclusive ajuda na imigração. Então eu encontrei uma agência que entendia de imigração, graças a Deus me ajudou. Tá? Então essa é a minha recomendação para vocês. Espero que não tenha ficado confuso, porque são muitas camadas e muitos assuntos. Mas deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Se você tem um feedback ou até sugestões de outros vídeos, fica à vontade, não esquece do like e obrigado por assistir até o final.